Caso Flor de Lis. Flor de Lis foi pega com o celular no presídio e também com R$ 75 na genitália. Esta notícia nós já conhecemos. O que nós não conhecíamos era a dinâmica exata dos acontecimentos e é o que iremos contar para vocês. Assistente de acusação peticionou alegando que Flor de Lis, além do dinheiro, estaria com o número de celular de seus advogados também na genitália e solicitou o depoimento dos policiais acusados por Flor de Lis de extorsão. Essa alegação deixou a defesa da ex-deputada indignada, levando ao ponto de fazê-los mover uma ação contra Ângelo Máximo e pedir providências também na Ordem dos Advogados do Brasil. Dr. Ângelo Máximo, patrono, na verdade que representa os interesses da família de Anderson do Carmo em sua petição, diz o seguinte: requer a juntada integral do inquérito instaurado para apurar crimes descritos nos artigos 147 e 158, ambos do Código Penal, junto à 34ª Delegacia Policial da Circunscrição de Bangu, tendo como noticiante a ré Flor de Lis dos Santos Souza. Diante da documentação, ora acima juntada, vejamos que a notícia, crime ofertado junto àquela delegacia, além de ter sido protocolada no dia 17 de outubro de 2022, a mesma não é cópia fiel da ofertada pela defesa desses autos, acostada nas folhas 38.275, instruindo a petição das folhas tais dos autos, cabendo ressaltar que a referida peça de notícia crime fora instruída com diversos comprovantes de PIX. Contudo, estes PIX não têm identificação real do pagador, mas apenas a identificação do seu recebedor. Registre-se notícia crime acostada a esses autos sem o seu devido protocolo, o que a assistente de acusação faz neste momento. A notícia crime fora ofertada no dia 17/10, após a divulgação do fato em que a ré fora flagrada usando o celular no interior da unidade prisional no dia 11 de maio deste ano, e no dia 4/10 deste ano ter sido flagrada com dinheiro nas genitálias e bilhetes contendo números de telefones de sua defesa na calça. Tudo conforme folhas 37.545 dos autos, consubstanciadas com cópia integral do inquérito que segue em anexo. Ante o exposto, requer ao assistente de acusação a juntada da referida documentação que segue em anexo, requerendo nos moldes do artigo 479 do Código de Processo Penal, devendo ser aberta vistas com urgência ao Ministério Público e às defesas. Tendo em vista a proximidade da data de realização da sessão plenária, designada para o dia 7 de novembro, pugna o assistente de acusação pela intimação de todos, via intimação eletrônica e sem prejuízo da intimação por telefone ou WhatsApp e e-mail. Contudo, a vida de Flor de Lis, este rico personagem do universo criminal, continua. E seus dramas agora dentro de um presídio, onde aguarda seu julgamento que ocorrerá no dia 7 de novembro, continuam. Como praxe, Flor de Lis teria que ir para o isolamento para que não mantenha contato com o mundo externo na véspera da data. Ela alegou que sofreu convulsões no presídio e que não poderia ficar no isolamento. Apesar de ninguém ter presenciado o episódio, a médica acatou. E, ao ser provocada pela acusação, declarou que realmente não havia exames ou indícios disso, permanecendo Flor de Lis em uma cela com somente uma detenta além dela, disse a médica. Alguns meses atrás, ela foi pega com um celular no presídio e alegou que as presas insistiram muito para que ela usasse o aparelho e que ela o teria feito apenas por uma vez, para ligar para seu namorado, um produtor musical. Todavia, ela caiu novamente na revista, desta vez com dinheiro na genitália e alegando ter sofrido extorsões no presídio. Além de agressões físicas, ela acusa 2 detentas e 2 agentes carcerários. O assistente de acusação do caso pede que provas sejam inseridas neste boletim de ocorrência efetuado por Flor de Lis e sua defesa e junta também o depoimento dos policiais acusados de trazerem à luz possíveis artimanhas da ré. O registro de ocorrência foi efetuado em 17 de outubro de 2022. O responsável pela investigação é o delegado Paulo César Barbosa Lisboa. Sobre extorsão, envolvidos seriam a Flor de Lis, uma testemunha interna de extorsão, Rosilane Oliveira Conceição, não identificada, a suposta autora da extorsão, e também o agente da SEAP, Leandro, também não identificado, a agente Vivian, também não identificada, autor da extorsão interna Érica, também não identificada, e autor da extorsão Tião, não identificado, diz a petição.
do assistente de acusação. Trata-se de petição requerendo a investigação do possível crime de extorsão que vem ocorrendo na unidade prisional da SEAP, Talavera Bruce, contra a interna Flor de Lis. Deste modo, a dinâmica do fato trata-se de a petição requerendo a investigação do possível crime de extorsão que vem ocorrendo na unidade prisional do SEAP, Talavera Bruce, contra a interna Flor de Lis, figurando como possíveis autores os agentes públicos Fabiana, Leandro, Vivian, bem como as internas Érica Lopes e Tião. A defesa de Flor de Lis, em sua petição, pede a apuração dos delitos de constrangimento, em especial os previstos no artigo 147 e artigo 158 do Código Penal, ocorridos no interior da unidade prisional feminina. A comunicante é interna provisória da unidade SEAP desde 13 de agosto de 2021, em razão da decisão que decretou a prisão preventiva nos atos da ação penal em trâmite perante o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Niterói. Em período de início que não se pode precisar a data, mas acertadamente, a partir de maio, a comunicante passou a sofrer constrangimentos e ameaças com promessas de injustos graves contra sua integridade física, moral e contra a vida. As promessas de injustos têm ocorrido precipuamente em razão de tratar-se a noticiante de pessoa com notoriedade, eis que é ex-deputada federal e cantora com significativa audiência, quadro que contribuiu para a equivocada percepção que teria vultuoso patrimônio. Em data que não se pode precisar e por essas pessoas que a comunicante não consegue individualizar, fizeram ingressar em sua galeria um aparelho celular que seria compartilhado pelas internas. Não obstante a recusa e repúdio da comunicante contra o ato, postura que desagradou internas e agentes, contudo, após semanas do aparelho na cela, sem acesso da comunicante, mas após insistências de outras internas, a comunicante teria feito uso do aparelho celular por uma única e exclusiva oportunidade, da qual derivou sua repentina fiscalização em cela, que gerou o primeiro procedimento disciplinar em seu desfavor. Essas são as entrelinhas do enunciado que estão em todos os jornais aí. Assim, após resistências da comunidade contra atos de infrações graves, algumas internas, em conluio com agentes penitenciários, passaram a exigir pagamentos por parte da noticiante Flor de Lis, a título de taxas de pedágio, estadia, dentre outras denominações, todas com a finalidade de extorquí-la, com graves ameaças. Buscando preservar sua integridade, cedeu às determinadas cobranças advindas do constrangimento e delegou à família a realização de transferências bancárias através do Pix XXX para a conta de titularidade de Isabelle Garcia Pacheco, pessoa que não se sabe a quem está vinculada. Em vista do constante receio pela sua vida e integridade em ato de desespero e com dificuldade de cumprir com as cobranças mediante graves ameaças à sua integridade física e moral, em 4 de outubro de 2022, durante a visita semanal, a comunicante recolheu de sua visita o valor de aproximadamente R$ 75, que excedem o limite legal. Razão pela qual, no momento do retorno à cela, confessou às guardas que estaria incorrendo em infração por causa do valor excedente e responde a novo procedimento disciplinar por circunstâncias excusáveis. Tal fato evidencia muito o cenário que vive Flor de Lis no interior do sistema prisional, que tem o dever de preservar a incolumidade da interna e manter sua integridade, o que não vem ocorrendo diante dos fatos ocorridos nos últimos meses. Dos constrangimentos narrados fizeram parte agentes públicos investidos no sistema da SEAP, em especial na unidade em que ela está. A senhora Fabiana, o senhor Leandro e a senhora Vivian igualmente teriam perpetrado ameaças contra Flor de Lis. As internas Érica Lopes, esta já egressa, e uma interna com vulgo Tião. Infelizmente, mesmo após a comunicante ter realizado pagamentos exigidos, as ameaças de injusto persistem. Diante de impossibilidade financeira de continuar pagando os valores exigidos, reputou-se imprescindível descortinar as ameaças de injustos, razão pela qual o noticiante acredita que atenderão contra sua integridade física após a interrupção dos pagamentos indevidos. Cumpre ressaltar que a comunicante
comunicante é pessoa com saúde física e mental frágeis, visto que há orientação médica para sua manutenção em cela adequada que preserve sua integridade e tratamento medicamentoso imprescindível, não podendo ficar acautelada em qualquer galeria, pavilhão ou cela que não atendam às determinações dos médicos. Por ora, a comunicante ainda indica como testemunha dos fatos narrados a interna Rosilane Oliveira da Conceição do setor D, das grávidas. Portanto, visando a preservação de sua vida e convivência pacífica, bem como a responsabilização pelos atos ilícitos narrados, pugna a comunicante pela instauração de procedimento para a apuração destes fatos. No depoimento de uma das envolvidas, uma das policiais envolvidas, no dia 27 de outubro, às 13h34, ela, de nome Fabiana Borges Ribeiro, diz o seguinte, que presta declarações na presença de seu advogado Ângelo Máximo, que a declarante é inspetora da SEAP e exercia o cargo de chefe de turma do plantão, que no dia 4 de outubro, após volta da visita das detentas, a interna Flor de Lis foi flagrada dentro do compartimento do scanner corporal através da câmera que existe no local tentando retirar algo da calça, que imediatamente a declarante, juntamente com Ana Beatriz, que exerce o cargo de chefe de segurança, Fabiana e Viviane, que compõem a equipe da revista, retiraram Flor de Lis do compartimento de scanner corporal e levaram para outro setor, que Fabiana e Viviane apenas observaram enquanto a declarante e Ana Beatriz começam a conversar com Flor de Lis, que após a conversa, Flor de Lis, de forma espontânea, retirou da genitália a quantia de R$ 72 em espécie, que em seguida foi realizada uma revista pessoal em Flor de Lis e foram encontradas anotações na parte de dentro de sua calça, que as anotações correspondiam a números de telefones de advogado. Haja vista que havia inscrição doutor, que após este fato foi aberto procedimento disciplinar em desfavor de Flor de Lis, para apurar o ocorrido, que a declarante desconhece que as denúncias apresentadas na petição que originou a presente investigação, que o patrono da declarante pediu a palavra para realizar perguntas à declarante, que, questionada sobre o procedimento normal realizado contra detentas flagradas com telefones celulares, responde que normalmente as detentas são colocadas em isolamento, que questiona o motivo de Flor de Lis não ter sido colocada em isolamento e responde que a mesma possui recomendações médicas para não permanecer sozinha pelo fato das convulsões eventuais, que, questionada sobre Rosilane, a declarante responde que é a detenta que divide a cela com Flor de Lis, que, questionada sobre a existência de alguma policial penal de nome Isabelle Garcia Pacheco naquela unidade prisional, responde que não, e mais não disse. O outro agente envolvido no caso, Leandro Faria Froner, disse o seguinte em seu depoimento no mesmo dia, que presta declarações na presença de seu advogado também, Ângelo Máximo, que o declarante é inspetor da SEAP e exercia o cargo de zeladoria na unidade prisional onde ocorreu o fato, que o declarante trabalhava em horário de expediente de 9 horas às 17. Não tinha contato com Flor de Lis, que o declarante trabalhava com 6 detentas denominadas faxinas, e nenhuma delas é Flor de Lis, que o declarante não conhece Érica Lopes, Rosilane e Tião, que o declarante estava de férias na primeira quinzena de maio de 2022, quando Flor de Lis foi flagrada com um telefone celular na cela, que não estava presente quando Flor de Lis foi flagrada com a quantia em dinheiro e anotações no interior da calça, pois não trabalha na segurança da unidade, apenas realizando os serviços de zeladoria, que o declarante não entra nas celas das detentas, pois as faxinas verificam os reparos a serem feitos e o declarante fornece o material e as acompanha sem entrar nas celas, que eu não possuo contato direto com as detentas, a não ser as faxinas que trabalham comigo, que o declarante desconhece as acusações feitas na petição que originou a presente investigação, que o patrono do declarante pediu a palavra para realizar perguntas ao declarante, que, questionado sobre a existência de alguma policial penal de nome Isabelle Garcia Pacheco naquela unidade prisional, responde que não, e mais não disse. Na petição de Dr. Ângelo Máximo, ele disse que, dentre a documentação hora acostada, destaca-se o depoimento prestado pela hora noticiante nos autos daquele procedimento, onde sequer cita a participação e envolvimento de qualquer servidor. Em nome do princípio da busca real dos fatos, entende o requerente ser de extrema necessidade, Vossa Excelência, solicitar junto à Corregedoria, Setor de Inteligência e até a Secretaria de Administração Penitenciária o envio a esta autoridade policial as câmeras de monitoramento e vigilância no período compreendido no dia 1 de maio até o dia 11 de setembro. Em termos de declaração, dado por Flor de Lis, foi perguntada a ela sobre a questão do celular, se ele pertencia a ela. Ela disse que não. Foi perguntada
perguntado se ela sabia quem seria a proprietária do celular. Ela também disse que não. Foi perguntada se utilizou o celular alguma vez. Ela disse que sim, que conversou com seu companheiro de nome Alan Soares, pelo número X, ontem à noite, no caso. Mas as mensagens de ontem foram apagadas, permanecendo as trocas de mensagens na sala de hoje, que enviou mensagens por volta das 11 da manhã e que logo após tomou remédios e não utilizou mais. Perguntada sobre a procedência do celular, como adentrou na unidade prisional e em quais dias e horários, disse que tomou conhecimento do celular no dia 6 de maio e que as presas de sua cela contaram que uma outra presa jogou o celular pela grade de entrada da cela, mas que ela não sabe informar quem foi. Perguntada como teve acesso ao celular, disse que as presas da cela ofereceram a ela e que ela aceitou e enviou mensagens ao companheiro. Perguntada sobre o nome das presas que ofereceram o celular, ela disse que preferia não responder. Perguntada se ciente de sua condição de presa, ao manter contato com seu companheiro, disse que sim. Perguntada se deseja declarar mais alguma coisa, disse que não. E como nada mais havendo, foi assinado. Sobre a outra medida disciplinar, Flor de Lis se reservou ao direito de permanecer em silêncio. Contudo, deixando de atender o prazo estabelecido no Decreto 8.897, quando apresentada perante a CTC, composta pela chefe de segurança doutora Débora Sperli, doutora Karina e doutor Emerson, só nesta oportunidade, Flor de Lis foi advertida do seu direito constitucional ao silêncio e à assistência de um advogado previsto no artigo 5º. Inicialmente, em que pese suposta apreensão no interior da cela individual pela interna, importa reconhecer que não houve elemento de comprovação para atribuição de posse, porte ou utilização do objeto apreendido. Da parte, não se consignaram as circunstâncias da localização específica do objeto, de suposto uso, posse ou mesmo porte, o que torna a parte disciplinar insuficiente para a responsabilização e punição da interna peticionante. Portanto, pugna a defesa pelo reconhecimento da hipótese do artigo 57, em razão da dúvida. De igual modo, verifica-se nos autos que há registro de ocorrência para apuração de responsabilidade de terceiros que não ora representada, razão pela qual torna-se insubsistente as razões para a manutenção do presente processo administrativo. A defesa de Flor de Lis, através do Dr. Rodrigo Falques, disse que entrará com uma ação criminal contra o Dr. Ângelo Máximo sobre a questão dele ter alegado que o fato da Flor de Lis ter sido encontrada com o telefone dos advogados mostraria que ela usaria o telefone. Ou seja, disse que a defesa cometeu crime. Eu não falo com ninguém por telefone da prisão, isso é crime. Então agora ele vai responder por isso. E creio que vai levar uma punição pesada por ter falado isso de outro advogado. Ainda mais de maneira mentirosa, e essa ação criminal posteriormente será encaminhada também para a OAB. Dr. Rodrigo, que esteve recentemente com Flor de Lis no presídio e pretende visitar os outros réus. Flor de Lis! Você não queria escandalizar o reino de Deus, Flor de Lis!